Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar de um tema muito interessante: biodiversidade. Desde pequenos, percebemos que existem diferentes tipos de seres vivos no nosso planeta. Veja, o beija-flor é bem diferente do cachorro, que é diferente do gato, que é diferente de uma lagartixa, que é diferente de um golfinho, que é diferente de uma planta chamada umbuzeiro. Assim, todos esses seres vivos são diferentes e eles representam a biodiversidade. Se você ainda não entendeu, vamos entender o significado da palavra biodiversidade? Biodiversidade. Vamos separar a palavrinha biodiversidade em bio, de origem grega, que significa vida, e diversidade. É aquilo que é variado ou diferente. Portanto, estamos falando de uma variedade de vida, ou seja, de seres vivos de diferentes espécies. Daí você poderia perguntar à professora: que seres vivos são esses? Estes seres vivos são os seres humanos, como está representado aqui na foto por esse senhor, esse índio, por animais em geral, como o macaco, o bezerro, a arara, as plantas, né, como nós podemos observar aqui, por exemplo, né, a abelha, né, interagindo com a planta, e micro-organismos como as bactérias, que são invisíveis ao nosso olho, os fungos como cogumelos e protozoários. Agora ficou fácil, né? Resumindo, biodiversidade é o quê? Vai representar uma variedade de espécies de seres vivos. Ok? Professora, uma variedade de espécies de seres vivos? Certo, eu sei o que é seres vivos. E espécies? Vamos lá. O que é espécie? Representa o grupo de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis. Eu trouxe um exemplo bem prático de uma vaca leiteira de uma raça Holstein Friesian que se apaixona e cruza com um boi da raça Hereford. Ambos de mesma espécie Bos taurus, espécie Bos taurus, que resulta em quê? Na geração de um bezerro, e de um bezerro saudável e fértil, ok? Entendido? Espécies iguais geram descendentes férteis. Professora, espécies diferentes podem cruzar? Podem, mas fique ligado. Quando uma égua, que é da espécie Equus cabalus, cruza com um jumento da espécie Equus asinus, espécies diferentes, quando cruzam, geram descendentes, como por exemplo burro-mulo ou uma mula, que é um animal infértil ou estéril. Tá ligado?
professora, esses animais têm um nome interessante, né? Vamos lá, vamos aprender o porquê desse nome. O nome foi dado por um cara muito neurônio chamado Linneu. Linneu definiu que o nome das espécies seria representada por duas palavras, onde a primeira seria escrita com a primeira letrinha maiúscula e as demais minúsculas, e a segunda palavra seria escrita com todas as letras minúsculas. As duas palavras devem ser escritas em itálico, que é essa letrinha aqui deitada, ou deve ser colocado um traço embaixo das duas palavras para representar a espécie. Nesse caso, Felis catus é a espécie do gato doméstico. É uma espécie do gato doméstico. A primeira palavra representa o gênero. Então, qual o gênero de Felis catus? Felis. No segundo exemplo, temos o ser humano. Qual a espécie do ser humano? Homo sapiens. As duas palavras escritas, sendo a primeira escrita com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, a segunda palavra escrita com todas as letras em minúsculo. Ok? As duas palavras devem ser escritas em itálico, com as letrinhas deitadas, ou devemos sublinhar as duas palavras para representar o que, professora? A espécie. E o gênero? Qual o gênero dessa espécie aqui, Homo sapiens? Homo, que é a primeira palavra. Agora, que a gente já sabe como identificar o nome de uma espécie, vamos identificar algumas espécies diferentes de nossa região? Simbora! Eu trouxe aqui para representar a fauna da nossa caatinga, que é o bioma de nossa região, que tem clima semiárido e o solo é extremamente fértil, apesar de secas longas. A gente tem animais maravilhosos, como por exemplo, o nosso mocó, a rolinha, a ararinha azul, tatu-bola e alguns perigosos, cascavel e escorpião. Temos também a flora da caatinga, que representa as plantas. Todas essas 4 fotos eu tirei nesse período chuvoso. Eu tirei essa foto aqui de um facheiro, do mandacaru, do xique-xique e abracei essa linda barriguda, que é uma árvore que tem um caule bem gordinho. Então, aqui vocês conseguem identificar a biodiversidade da nossa caatinga, ok? Sendo que algumas dessas espécies aqui, né, a gente raramente vê, como por exemplo a ararinha azul. Por que, professora, que isso acontece ou tem acontecido? Porque, infelizmente, algumas espécies estão em extinção. O que é extinção de uma espécie? Ela ocorre quando o último indivíduo de uma espécie morre e nunca mais existirá um indivíduo vivo que pertença a essa espécie. Essa figura aqui mostra o lado lindo da preservação do meio ambiente e o lado triste quando o homem degrada o seu meio. Algumas causas da extinção de uma espécie são causas naturais,
como mudanças climáticas, aparecimento de novas doenças, incêndios naturais, erupções vulcânicas, secas e enchentes. Destruição do meio ambiente pelo ser humano, como, por exemplo, causando desflorestamento de grandes áreas por meio de queimada e corte para o crescimento das cidades ou para a agricultura e a pecuária, a caça predatória, o tráfico de animais, a poluição do ar, da água e do solo, e também a introdução de espécies invasoras em nosso ambiente. Então, tudo isso poderá contribuir com a extinção de espécies e, consequentemente, irá prejudicar a evolução de nossas espécies. Assim, eu gostaria de encerrar com uma mensagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. São as pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Preserve. Muito obrigada a todos pela atenção e até o próximo encontro.